Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Misturas para nós fazermos o ruivo cobre. E também como cobrir os brancos com essa mistura do ruivo cobre 7,43. E também, gente, vou colocar aqui. Esqueci de colocar junto. O Instagram. Com vocês, misturas para a gente fazer o ruivo cobre no 7,43 e também como cobrir os brancos com essa cor do ruivo cobre, também chamado de Marina Rui Barbosa, né? O ruivo da Marina Rui Barbosa, que ela já está colorindo, né? Há muitos anos, nasceu ruiva. E também como fazer mechas neste tom desse ruivo cobre, estilo morena iluminada, com aquele fundo mais escuro. Fica lindo. Sou Alessandra Belay, hairstylist, especialista em cores de cabelo e embelezo seu mundo cabelístico. Já estou te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te peço seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilha aí nas redes sociais, nas mídias sociais geral. Gente, olha, essa live, nós estamos nos dois, né? Aqui no Instagram e no YouTube e fica gravada aqui no YouTube a nossa live. Então, vamos lá, gente. Claro, já tô te dando uma dica top, hein, gata? Vamos trocar? Te peço seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geral aí. Gente, olha, esse ruivo Marina Rui Barbosa que a gente está tá dando dica para vocês aqui, que está muito em alta agora, né? O sul do Brasil, o sudeste, né, tá no inverno. Então, é esse aqui, o 7,43, tá? A numeração tá em cima. Coloca bem pertinho aqui no Instagram, olha. 7,43, tá? 7,43, olha. E aqui é a cor que tá embaixo, olha, tá? Então, vamos lá. Vamos mandando um beijinho para vocês. Carol Nunes, um beijo para você. O Kavug, from Turquia, hello. A Irani, um beijo para vocês. Labelle Story, beijão, gatos e gatas. A Irani, a Fabi Ramos, um beijo para você, bom dia, gata. Ai, passou aqui. Mensagem virtuosa também na área, um beijo para vocês aqui também no YouTube, Amuná, hello, Arabis Friend, hello. Então, vamos lá, gente, olha, esse 7,43, né, que é esse ruivo cobre, que está super em alta agora, por isso que eu trouxe para vocês, como é que a gente vai fazer, tá? Vamos começar pela descoloração, tá? Depois eu vou passar para vocês da maneira correta como pintar o cabelo, quando o cabelo é virgem, tá? E como também fazer mecha de estilo morena iluminada, que eu estou recebendo muitas perguntas também, né, sobre coloração, tudo mais. Então, vamos lá, vamos começando. E depois a gente vem para as perguntas de vocês, né? A nossa live é estilo podcast, né? Vamos tirando as dúvidas de vocês. Quem tiver dúvida aí, só deixar aí nos comentários. Então, vamos lá. Esse 7,43, quando ele vai ser descolorido, para tirar uma cor escura, por exemplo, tá pintado o cabelo de preto, um chocolate, um ruivo, qualquer cor escura, né? Pode ser um castanho, um vermelho, um ruivo, de uma outra cor, né? Então, a gente tem que tirar essa cor do cabelo em geral, fazendo uma descoloração ou pode ser usado também uma champuzada, dependendo aí de como tá, quanto tempo foi pintado esse cabelo, tudo vai variar, né? Para usar. Falando de champuzada, gente, eu sempre deixo aqui embaixo do vídeo, aqui no card, tá? 3 vídeos de passo a passo. Um deles é a champuzada, que tem aqui no canal, no YouTube, e também um vídeo muito requisitado, né? Muita gente tem dúvidas sobre dificuldade, aliás, de cobrir cabelos brancos. Vai cobrir o seu branco da sua cliente, com certeza, essa técnica muito usada no salão. E também uma morena iluminada que eu deixo aí, né? Que pode ser que inspire fazendo no caso desse ruivo aí, é um passo a passo também que vai estar embaixo aqui só clicar no vídeo, que vai para esses passo a passo que eu falei aqui, são 3. Então, tem que fazer primeiro o teste de mecha, gente, quando a gente vai fazer uma descoloração no cabelo e qualquer coisa, né, que a gente faça de química. E então, essa descoloração tem que ser feita também antes, esse teste mexe para ver se o cabelo não vai quebrar, se ele vai ter corte químico, principalmente, né? E também se ele vai poder chegar, em quanto tempo ele vai poder chegar neste fundo de clareamento 7, tá?
que é tipo uma cor desse fundo de clareamento, das mechas, ou no cabelo todo, fazendo a decapagem, né, que na verdade é uma descoloração global em todo o cabelo, vai ser feito assim também, né? Dessa maneira que vai ser, né, dessa maneira que vai ser descolorido aqui, que eu estou falando para vocês. Agora, esse fundo de clareamento 7 é tipo assim uma cor de laranja fruta, sabe? É o laranjão. Então, é essa cor que tem que ficar no cabelo ou nas mechas, tá? Agora, vamos lá para as misturas que vai ser usada aqui de maneira correta para dar esse tom do ruivo cobre, né? E também neutralizar esse fundo aí 100% laranja, 100% acobreado, tá? Então, o 7,43 é a cor que vai ficar no cabelo, né? Ou nas mechas. A quantidade deles vai ser de um cabelo longo no peito, no meio da costa, usada 100 gramas. Se for um cabelo mediano, 60 gramas, e acima do ombro, cabelo curto, 40 gramas. Do 7,1, que vai entrar na mistura em uma menor quantidade, só para neutralizar esse fundo aí laranja, se o cabelo é longo, vai ser uma cobrinha de 10 dedos, tá? E quem tiver balança, 10 gramas. Para um cabelo curto ou mediano, uma cobrinha de 5 dedos ou 5 gramas. Faz a misturinha aí com o X de 10 volumes, ou pode ser o X mais baixo, e deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos. É o tempo ideal de uma tonalização. Agora, uma dica extra aqui, que eu sempre dou nas lives, né? Para quem tem pintado o cabelo, assim, muito tempo, né? De cores escuras, um vermelho ou um ruivo, tipo 2, 3 anos ou mais. Então, recorre para aqueles descolorantes que abrem 10, 12 tons, que eles são, é assim que são chamados, tá? Porque eles são extra fortes, eles são fortes, as marcas chamam assim, né? Então, esses são melhores quando o cabelo está muito tempo tingido, anos, tá? Só uma, 2 vezes, pode ser que os outros que são um pouco mais fracos, né? Eles possam descolorir esse cabelo. Quando o cabelo é virgem, é muito fácil descolorir com esses que são um pouquinho mais fracos, tá? Agora, esses que são mais fortes, eles vêm para essa situação aqui, tá bom? Agora, vamos lá, para uma outra situação, de um cabelo que a gente quer tirar os brancos, cobrir o branquinho, tem mecha desse cabelo, tem descoloração de alguma maneira, né, nele, e a gente quer cobrir os brancos e deixar a cor natural do cabelo. Tipo, se usa o 6.0 se o cabelo com o X de 10, tá? 6.0 com o X de 10 volumes se o cabelo for um cabelo castanho, qualquer castanho. Castanho escuro, castanho médio, castanho claro. E se o cabelo for um louro escuro, a OX vai ser o 7.0, quer dizer, vai usar com OX de 10 volumes, tá? E aí vai cobrir o branco, vai deixar a cor exatamente do nosso cabelo, né? Nosso cabelo virgem, né, no caso. E vai ser muito fácil daqui a alguns meses, né, ou até no mesmo dia, fazer mechas nesse cabelo. Se for na raiz, por exemplo, para cobrir branquinho, aí faz, né, essa tonalização, né, para cobrir os brancos. E também, daqui a alguns meses, vai ser muito fácil descolorir essa área da raiz que foi pintada, né, para cobrir os brancos. Ou então todo o cabelo também, né, se o cabelo tiver virgem, para fazer morena iluminada, por exemplo, ou qualquer outra coisa, né, que a gente queira fazer, e vai cobrir os brancos, se quer tirar esses brancos do cabelo, vai deixar uma cor da cor natural dos nossos fios, tá? Então, tem várias maneiras da gente usar essa maneira de pintar o cabelo, tirar e cobrir os brancos. E o melhor disso tudo, gente, é que a gente pode descolorir esse cabelo nessa área, na raiz ou em todo o cabelo, dessa maneira que eu tô falando aqui, sem precisar desgastar muito o cabelo, sem precisar ter problemas para a gente descolorir até nos tons de loiros platinados. Pode fazer, não sem problema nenhum. Bom, agora vamos lá. Se trocar o X, aí vai ter problema, por causa da OX, que é de 10 volumes. Bom, agora, no caso dos louros, né, que eu tô falando, tipo no fundo de clareamento 8, 9, 10, né? A gente geralmente tem problema se for fazer usar 20 volumes. Agora, vamos lá para uma outra situação, de um cabelo que a gente quer colorir pela primeira vez, né? Um cabelo virgenzinho, bonitinho, e eu quero colocar este ruivo cobre, tá em alta.
atenção total na OX. Se não fazer desse jeito, a certeza é que o cabelo vai ter outra cor ou então vai ficar escuro, que é o pior, né? Por quê? Porque aí, se quiser colocar essa cor, o cabelo ficou escuro, tem que fazer uma shampoozada, tá? Então, não estrague esse cabelo, a oportunidade de acertar, tá? De primeira logo. Então, para quem tem o cabelo virgem, né, o cabelo natural, vai ser colorido pela primeira vez, e ele é castanho escuro, castanho médio, chamado até de preto, porque ele é bem fechadinho. Então, coloca com a X de 40 volumes, essa mistura que eu vou falar aqui, que é o 7.43, né, que é o ruivo agora que eu tô colocando, né, o ruivo cobre, e se tiver branco para cobrir, o 7.0, 50% de cada. Agora, se não tiver branco, não precisa usar esse 7.0. Agora, e a OX é de 40, né, para os cabelos castanho escuro, castanho médio. Cabelo castanho claro, então a OX vai ser de 30 volumes, né, com essa mistura, e para um cabelo loiro escuro, vai ser a OX de 20 volumes, tá bom? Gente, olha, só para entender, explicar aqui, por que essas OX têm que ser usadas assim, desse jeito, tá? Por causa que o nosso cabelo virgem, a gente pode fazer dessa maneira aqui, tipo uma matemáticazinha, né? Eu chamo de matemáticazinha da cor, porque a gente entende melhor e a gente já não esquece mais, né? Quando a gente entende as coisas direitinho, aprende, né? Então, por exemplo, o castanho médio, né? Virgem, não, cabelo virgem, natural. Então, olha, 4, 5, 6, 7, tá? Então, vai usar 10, 20, 30, 40 volumes, tá? É o X aqui que a gente tem que usar. Então, a gente vai contando essas casinhas assim, e aí a gente consegue acertar em qualquer cor do cabelo. Bom, então vamos lá. Por uma outra situação de um cabelo que a gente vai fazer retoque de raiz daqui 1 mês, 2 meses, vai pintar a raiz, né? Vai crescer aí 1, 2 centímetros. Então, nessa distância do nosso couro cabeludo, tem a influência da nossa quenturinha na nossa pele, sabe? Então, é por isso que a gente tem que diminuir essa OX aí, tá? Então, por exemplo, pintou com 40 volumes ou 30, nesse caso tá no tom de 7, né? Então, a gente vai colocar no retoque de raiz 20 volumes, daqui 1 mês, 2 meses, tá? Tem que diminuir para 20 volumes, para não ficar a raiz mais clara, entendeu? Porque dessa maneira que eu tô falando aqui, vai ficar uniforme, da raiz até as pontas, tá? Porque essa quenturinha, ela faz quase que dobrar a volumagem da OX, né? Então, a gente tem que compensar e diminuir essa OX aí, que dá tudo certo. Então, te pintou com 20 volumes, Alessandra, para fazer o retoque, 10 volumes. Sempre diminuindo um pouco essa OX aí. Agora, vamos lá para uma outra situação, de um cabelo que a gente quer trocar de tom, né? Tipo assim, se tá nesse tom de 8, 9, 10, né? Então, e quer colocar esse ruivo, tá descolorido, né? Ou tá feito uma coloração também, né? E, por exemplo, vamos começar pela descoloração. Se foi feito mechas ou descolorido global o cabelo, e tá nesses tons de loiros, né? 8, 9, 10, a gente pode ir direto para essa tonalização, sem precisar fazer shampoozada nenhuma, tá? E vai colocar o 7.43, o cabelo ficar descolorido. 7.43 com OX de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutinhos. Se o cabelo ele tá pintado com uma tinta, uma coloração, então a gente vai fazer um pouquinho diferente. Coloque 7.43 com OX de 20 volumes e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que a gente está usando. Tá bom? É assim. Agora vem para as perguntas de vocês. Vamos lá, depois eu venho aqui para o Instagram. Calminha! Não quero me engolir. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos começar aqui pelo YouTube. O Adit Nath, hello, friend. A Josi Victor, um beijo para você. Ale, eu passo 7.77 da Igora. Só que eu queria tirar um pouco do cobre dele. Tem alguma mistura que eu possa para neutralizar esse cobre da tinta? Você quer, tipo assim, você quer tirar um pouquinho, né? Você não quer acabar com ele, com o cobre, né? Você
Tipo assim, você só quer diminuir, abafar o cobre. Tipo abafar o loiro, abafar o cobre, entendeu? Mas ainda vai continuar com aquele cobrezinho ali numa luz no fim do túnel. Se for assim, não precisa fazer champuzada. Agora, se não, aí vai precisar, entendeu? Se você quer se livrar do cobre mesmo, aí vai precisar. Mas eu estou entendendo dessa maneira, né? Então, eu acho que é dessa maneira mesmo. Então, vai colocar o 7, já que está no 7, né? Pode colocar o 7,7, tá? Mas, no caso aqui, eu não sei qual é o número da Igora, tá? A Igora, ela tem isso aí. É difícil. Eu uso a Igora só quando eu vou para o Brasil, que eu faço alguma coisa lá, sabe? Aqui eu não uso, aqui na Holanda. Então, não sou muito acostumada com as numerações da Igora. Mas o chocolate da Igora, que pode ser parece que é o 7,6, se eu não me engano. Agora que eu estou me lembrando. É o 7,6, tá? Então, mas na maioria das marcas, o chocolate é 7,7, né? 7,7, 7,8. E da Igor parece que é o 7,6. Mas o chocolate da Igora, já que você gosta da Igora, é uma excelente marca mesmo, é ótima a qualidade. O chocolate da Igor, eles estão de 7, que, se eu não me engano, é o 7,6, né? Coloca mais o 7,1, que é um acinzentado. Se na Igora for acinzentado também, se eu não me engano, é o 7,1 acinzentado. Aí você coloca essas duas misturas, o 7,6, né, que é o chocolate da Igora, mais o 7,1, 50% de cada, tá? Aí vai fazer uma tonalização dele, tá? Faz uma tonalização, assim, deixa por, tipo assim, uns 15 minutos. Aí vai abafar esse cobre, né? Tá? 7,77 é cobre, né? Da Igora, né? Tá? Faz a tonalização que aí você vai amar. A Nádia Burger, um beijo para você, gata. Mariana Costa, um beijão. Se é Chubete, hello, 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 Chubete. A Raquel na área, um beijo para você. Como ter nuance chocolate frio ou borgonha sem ficar vermelho ou com tonalidades quentes em cabelo castanho escuro? Borgonha? Mas você está falando do vermelho borgonha? E o chocolate frio? Olha, o chocolate frio são duas cores diferentes, né? Se for o chocolate frio, geralmente o 7,13 é um chocolate frio, né? Eles estão de 6 ou 7. Então, pode tirar o avermelhado ou o laranja, né? Aquele tom, com o 7,1, misturando, fazendo banho de brilho. Todo mês tem que fazer. Tá? Gente, olha, tem que fazer todo mês banho de brilho, tá? O nosso cabelo, seja ele qual for, loiros, escuros, castanhos, vermelho, o que for. Né? Os vermelhos são campeões de ruivos também, né? Os acobreados, são campeões de desbotamento, né? Esses são muito rápido mesmo. Mais rápido que as outras cores. Mas todo mundo tem que fazer, toda cor desbota. Umas mais, outras menos. Umas mais rápidos, ou mais devagar, ou demora um pouquinho mais, mas aí, pelo menos uma vez por mês, ou a cada 1 mês e meio, nós temos que fazer, não adianta chorar, tá? Não adianta. E aí tem que fazer, porque os vermelhos, o amarelado dos louros, vai aparecer, uma hora ou outra ele aparece, tá? Mais rápido ou não, aí depende muito de outras coisas, tá? Depende de marca, depende da marca, se aparece o desbotamento das cores em geral, vai aparecer mais rápido ou mais devagar ou mais lá para frente, depende principalmente dessas duas cores, e de outras cores mais, né? Outras coisas mais, mas principalmente essas duas cores que a gente tem que prestar muita atenção, que são as marcas que a gente usa, né? A marca das tintas, e também
E também, se o nosso cabelo está muito poroso, gente, isso aí é o campeão, tá? Por quê? Porque se o cabelo está poroso, o cabelo não tá saudável, a gente não trata ele direito, né? A gente abre as cutículas do cabelo, então a cor ela desbota mais rápido, tá? Para entender de maneira rápida, é isso que acontece. Então, não adianta chorar, é botar a mão na massa, escolher boas marcas, né, para a gente usar no nosso cabelo e cuidar dele de maneira correta, tá? Aqui no nosso canal, aqui no meu canal no YouTube, na playlist tratamentos, tem a maneira corretinha da gente cuidar do nosso cabelo, tá bom? Então, pois é, aí usa o 7.1. Agora, o Borgonha tem que ser usado um pouquinho menos, tá? Para ele, tipo assim, um Borgonha mais fechado, tudo pode ser usado também o 7.1, tá? Pode, aqui no caso do chocolate, pode ser 7.1 mais o seu chocolate, ou se ele está no tom de 6, o 6.1 mais a cor do seu chocolate faz um banho de brilho. Agora, o Borgonha tem que ser usado assim, a cor do seu Borgonha, e se ele está no tom de 7, coloca 7.1, 5 ou 10 gramas, tá? Depende se o cabelo é longo, médio ou curto, tá? De acordo com as gramas, né? E se for um tom de 6, 6.1, tá? Em Borgonha. Mistura aí com a cor do seu cabelo, né? Para fazer o ano de brilho, para não trocar cor. Abafar o cobre, isso mesmo, tá certo. Então tá, vamos lá, vamos ir pro Instagram. Vamos voltar daqui. Ui, peraí, eu me enrolei aqui, gente. Um beijo para vocês. Profilina, Fabi Ramos, um beijo para você, gata. Bom dia. Deixa eu ver. A Marilene, um beijão para você. Queria tirar o avermelhado só da raiz. Acabei de falar, né? Tirar o avermelhado pode ser eu não sei qual é a cor que tá, né? Mas pode ser usado o 5.1, o 5.1 se tiver no tom de 5, ou o 6.1 ou o 7.1 misturando aí com a cor do seu cabelo. Eu não sei qual é a cor, né? Então é difícil de eu falar aqui as medidas, tudinho. Tá? Mensagem virtuosa, bom dia, gato. Estou com o cabelo pintado de 6.1. Queria pintar de 7.3. O que posso fazer? Me dê uma dica. Tem que fazer a champuzada. Tem que fazer a champuzada. Chegar no fundo de clareamento. Faça um teste médico, tudo que eu falei aqui antes, né? Para saber se o cabelo não vai ter problema, não vai quebrar. Porque vai ter que clarear, né? Esse cabelo está pintado com 6.1, então vai para o 7, então é uma cor mais clara, né? Que você quer pintar. Então, o cabelo tem que chegar no fundo de clareamento, o cabelo todo, fundo de clareamento 7, que é tipo um laranjão, né? Um 100% acobreado, 100% laranja. E coloca o 7.3 mais o 7.1, tá? Melhor colocar. Por quê? Para dar esse tom de mel, para neutralizar, e 7.1 vai entrar aqui só para neutralizar esse fundo, né? Laranja do cabelo, tá? 50% de cada pode ser. E deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando e usa o X de 20. Tá? É assim. Para a gente fazer as coisas certinho. Porque senão não dá certo. A Fabi, um beijão para você. Eu tonalizei com tonalizante 7.1 e o corretor mate. OX de 10 volumes, mas minha raiz ficou avermelhada, escura. Eu queria igualar. Como eu faço? Sou a moça da caixinha de perguntas. Eu também lembro agora. Ui. Que fez a champuzada. Tá. E o restante do cabelo tá bom, né? Usei. Deixa eu ver, entendi direitinho, mas minha raiz ficou avermelhada escuro. Queria igualar. Tá. O resto do cabelo só ficou raiz, avermelhado escuro. Então,
No caso aqui, eu não sei qual é a OX que você usou, tá? Mas se foi uma OX mais alta, tipo assim, você usou tonalizante, geralmente a gente usa um tonalizante com OX de 10 volumes, né? E agora, aí, se você usou com uma OX de 10 volumes, usa com uma OX de 5 volumes ou 6 volumes, que na maioria das marcas são de emulsão, sabe? Então, diminui a OX. Não troca a, a faz com a mesma mistura. É isso que eu tô querendo falar, tá? Não troca de cor. Muita gente pensa assim, eu vou trocar de cor, né? Não, faz a mesma mistura com uma OX mais baixa, tá? 5 ou 6 volumes, tem. Toda marca tem. Menos que 10. Se você usou com 10, né? 10 volumes, eu acredito que sim, né? Tonalizante. Então, é isso, gata. Só trocar e passa só na área da raiz mesmo. Não passa no resto, porque senão vai escurecer, tá? Porque essa área da raiz, ela vai igualar. Se diminuir ao X, assim, do jeito que eu tô falando aqui, ela vai igualar no comprimento de ponta. Só na área que tá clara. Passar essa mistura. Verônica na área, um beijo para você. Bom dia, gata. Gislaine. Também na área. Doraci, eu tô falando alguns nomes, gente. Olha, para passar rapidinho para responder o máximo que eu puder. Ferry, I love you. Thank you. Love you too. From Indonésia. Elisângela, um beijo para você. A Doriane. Doriane, um beijão. Janaína, um beijo para você. Eu estou com o cabelo no 8.1, mas queria que ele ficasse mais cinza. Tem que fazer uma shampoozada que quiser mais acinzentado, porque vai trocar de cor, tá? Rapidinho, tipo assim, 10, 15 minutos, porque vai ficar no mesmo tom, né? Se for colocar no 8, nesse tom de 8, só que vai ficar mais acinzentado, pode colocar o 8.11, que aí fica mais acinzentado, entendeu? Ele fica um acinzentado mais assim, tipo um granny hair, né? Mais ou menos. Mas só que tá no tom de 8, vai ficar assim um pouquinho mais, tipo, os granny hair é muito famoso, né? Usavam muito, uns anos aí atrás, 2 anos, 3, aí usaram muito, né? Até hoje o pessoal ainda gosta. Mas estava super alta. Então, o granny hair era um acinzentado no tom de 9, 10, né? Só que ele era bem acinzentado, chamado de granny hair, né? Cabelo cinza. E aí, nesse tom de 8, ele vai ficar assim, só que um pouquinho mais fechado, porque tá no tom de 8. Que aí repete o 1 duas vezes, né? Tá? Aí ele fica assim, mais acinzentado. Mas tem que fazer uma shampoozada, porque senão não vai adiantar. Porque já tá pintado com esse 8.1. Melhor. Faz a shampoozada, desbota um pouquinho o cabelo e pinta. Se for pintado mesmo, né? O cabelo coloca coxinha de 20 volumes. Pois é, então usa essas, né? Usa a OX essas emulsões, né? Que elas são. Quanto menos a OX, gente, quando acontece essas coisas assim, da raiz ficar mais clara, a gente sempre faz assim, tá? Diminuir a OX naquela área que está mais clara. Sempre na raiz, geralmente acontece isso, sabe? Só com cores escuras, às vezes que não. Mas, assim, cores mais claras, a partir do 6, assim, aí já são, né? São um pouquinho mais abertas, aí já acontece isso. Agora, aí a gente diminui ao X, aí passa naquela área. Se está pintado com 20 volumes, a gente coloca com 10 volumes. Se for pintado com 30, a gente coloca com 20. É assim, na raiz, né? Nada de trocar de tom, mesmo a mistura, muita gente pergunta isso, por isso que eu já estou falando, né? Eu vou trocar de tom porque a minha raiz ficou mais clara. Não, não. É a mesma misturinha que a gente pintou o cabelo, só que diminui ao X, é pronto. Porque aí a OX é que clareia o cabelo. Ou ela escurece, né? Depende do que a gente quer, entendeu? Então, nesse caso aqui, a gente diminui ao X, pronto, que fica o mesmo tom. Agora, vamos lá. Eu já respondi a Janaína. Fabi, obrigado, de nada.
A Tissa Salles, um beijo para você. Quero tirar meu vermelho, mas tenho a raiz de 3 dedos já. O que eu faço para não ficar duas cores? Bom dia, te adoro. Obrigado, gata. Um beijo para você. Tá castanho escuro. Peraí, deixa eu entender direito. Queria tirar meu vermelho, mas tenho a raiz de 3 dedos já. O que eu faço para não ficar duas cores? Ah, você quer fazer uma champuzada, uma descoloração, né? Aí o que, que tem que fazer? Tem que ficar. Aí, quer tirar o vermelho, mas quer colocar que cor? Coloca aí. Seu cabelo virgem está castanho escuro, né? Você colocou aqui no outro comentário. Agora quer colocar de que cor? Porque eu quero tirar o vermelho, mas depende. Eu vou falar para me explicar melhor. Eu tenho que saber qual é a cor que você quer colocar, porque aí fica melhor para você entender, entendeu? O negócio é fazer uma champuzada, né? Se o cabelo sair com a champuzada, pode fazer uma champuzada. Mas aí tem que chegar num fundo de clareamento, depende da cor que eu quero colocar, entendeu? Se for permanecer com uma cor escura, tipo castanhos, aí ou um louro escuro, pode, no máximo, ou mais escuro que isso, aí chega no fundo de clareamento 6, todo o cabelo, no caso aqui, para não ficar com duas cores, né? No todo o cabelo. Fundo de cabelo 6 é tipo assim uma cor de ferrugem, sabe? O cabelo todo. Aonde tá pintado e a sua raiz, que tá 3 dedos, né? Tá virgem, no caso. Então tem que começar por onde tá pintado. Se a raiz estiver virgem, né? Tá desses 3 dedinhos que tá de crescimento, ela tá natural, tá virgem, aí tem que começar daqui, aonde tá pintado, que é o mais difícil de tirar, entendeu? Pode ser feita a champuzada aqui, né, onde está pintado de vermelho, e deixar a raiz por último. Por quê? Porque como ela está virgem, não tem nada para tirar, é só para clarear mesmo, entendeu? Aí é fácil. Aí é rápido e fácil. Agora, onde está o vermelho, depende de quantas vezes você descoloriu, aí vai ser mais um pouquinho mais mais devagar, vai ser mais dificultoso de tirar. Mas, aí o que a gente faz sempre no salão? A gente faz um teste de mecha, né? Para saber principalmente se a gente pode descolorir aquele cabelo, né? Até onde a gente pode descolorir, já ver o tempo de pausa que a gente vai levar, já no teste mesmo já vê, porque quando fazendo o cabelo todo, aí já sabe tudo, não tem surpresa, né? E também, se ele não vai quebrar, né? Isso é o principal também, né? Se o cabelo não vai quebrar, se ele está em condições naquele momento de receber essa química, no caso aqui uma champuzada, entendeu? Mas pode ser feito com uma descoloração também, assim, né? Então, é isso que a gente tem que ver, para isso que serve os testes de mecha, né? Para isso, para a gente não ter erro quando fizer no cabelo todo, principalmente de quebrar o cabelo, né? E aí, aí só seguindo aí, pronto. Aí veja o tempo de pausa, faz o que eu falei aqui, né? Começa aqui onde tá pintado o cabelo, que é o mais difícil, né? Porque tá pintado, e depois vai para a raiz. Deixa nesse fundo de clareamento que eu falei aqui. Tá? Entendi. O que eu coloco na champuzada, aqui no nosso canal, Alessandro Velay, no meu canal no YouTube, na playlist Passo a Passo, dá uma procurada. Tem um vídeo de passo a passo, champuzada, como fazer champuzada, passo a passo, entendeu? Aí você pega tudinho lá, porque tem vários ingredientes. Eu tô fazendo uma cliente também, aí já pega tudo, tá? Tá completo lá, tem como fazer, misturar, tudinho, entendeu? Como fazer a champuzada. Aí segue lá o passo a passo do jeito que eu falar aqui, né? Porque é o seu cabelo dessa maneira, né? Que tem que fazer. Que o cabelo lá era outro cabelo, parece que era loiro. Alguma coisa assim, nem me lembro mais. Ah,
A Claudiceia, um beijo para você. Pintei meu cabelo com 7.0, mais 8.34. É metade do 7.3, né? Com o X de 30, não ficou um loiro, deve ser loiro, né? Loiro mais fechado. E queria um pouco mais aberto. Qual seria a cor certa? A metade ou X de 30. Não ficou um loiro mais fechado. Ah, ficou um loiro mais fechado, né? Então, ficou um loiro. Ficou um loiro mais fechado e você queria um pouco mais aberto. Olha, nesse tom, por exemplo, você colocou o 8.34, mas você colocou o 7.0 junto, mais o 7.3. Então, vai ficar nesse tom de 7 por 8, nesse tom aí, que não são os louros mais abertos mesmo. Já era esperado, né? Pela coloração, e com certeza a OX ajudou também. A OX não é a correta, né? Que quem tem cabelo virgem, a não ser que o seu cabelo seja para usar uma OX de 30 volumes, a não ser que o cabelo, nesse caso aqui, né? Desses tons que foi pintado com 7 por 8, né? A não ser usar o X de 30, a não ser se o cabelo seja um loiro escuro, tá bom? Então, olha, 6, 7, 8. A gente tem que contar para o 8, sabe? Para a gente realmente deixar esses tons aí, desse 7 por 8. Porque tem que contar, porque senão não dá. Entendeu? O cabelo virgem, né? O cabelo virgem, louro escuro. Aí seria o X correto. Agora, se for os tons de castanhos, por exemplo, castanho claro, o nosso cabelo mesmo, cor dele mesmo, teria que ser ao X de 40 volumes, tá? E se fosse um loiro, um castanho escuro, um castanho médio, aí teria que ser com X de 40 e mais um reforçador de clareamento, entendeu? Que são aqueles louros ultra claros, né? Que toda marca tem, que a numeração deles estão acima de 10, tipo 11 ponto alguma coisa, 12 ponto alguma coisa, sabe? Então, eles é que vem aqui como reforçador de clareamento para que essa OX de 40, ela fique mais potente, digamos assim. Entendeu? Tem que fazer assim. Agora, o que tem que fazer agora, tá? Eu expliquei, né, como teria que ter feito aqui. Agora, o que tem que fazer agora é daí para frente, né? Não adianta chorar mais o leite derramado, fazer uma champuzada. Por isso que eu disse no início da live, né? Se errar na OX, já era, né? Foi. Agora tem que fazer uma champuzada, chegar no fundo de clareamento 8, pelo menos, né? Cor de gema de ovo, aproximado aí, para depois colocar essa tonalização. Aqui, com OX de 20 volumes, pode chegar no fundicamento 7 por 8, mas a OX tem que ser de 20 volumes. Mas depois da champuzada, né? Entendeu? Aí coloca com OX de 20 volumes, deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. É assim. E tem que prestar atenção na OX, gente. Quem tem cabelo virgem, presta atenção na OX, porque senão vai acontecer isso aí, olha. O cabelo fica mais escuro ou o cabelo muda de cor, sabe? Acontece uma dessas duas coisas aí. Às vezes a gente fazendo a coisa certa, às vezes dá errado, mas a maioria não dá certo, entendeu? Mas às vezes acontece alguma coisinha assim, mas a gente fazendo a coisa certa, imagine a gente não fazendo direito, né? Aí é que dá errado mesmo, entendeu? Então vamos lá, vamos seguindo. A champuzada agride muito o cabelo. É uma química, né? Ela tipo assim, entre aspas, agride, né? Ressecado fica ressecado, como toda a química que a gente usa no nosso cabelo, entendeu? É assim. Então, uma champuzada, uma descoloração, umas mais, outras menos, mas o nosso cabelo, ele sempre fica ressecado. Um alisamento, uma descoloração,
uma morena iluminada que a gente fizer nos fundos de clareamento mais escuros, assim, né? Não seja muito claro o cabelo. Nos tons de loiros, loiríssimos, vai ficar também. Uns mais, outros menos, né? Uma porosidade mais, outras menos. Mas o cabelo sempre fica, tá? É assim. O cabelo sempre fica ressecado. Mas o melhor é que a gente consegue. Se o cabelo, ele tá saudável, por isso que eu sempre falo aqui, né? Cuida do cabelo, faz o teste de mecha. Por quê? Porque o cabelo é como se fosse a nossa saúde, gente. A gente perdeu a nossa saúde, já era, gata. Aí, né, a gente tem que se acomodar, a gente tem que se cuidar, a gente para um pouquinho, né? Às vezes nem trabalha mais, para se recuperar. Igual o cabelo. Perdeu a saúde, querida. Então, tá ferrada. Aí tem que cuidar desse cabelo aí uns meses, baixar o facho, não pintar, não fazer. Eu vejo muito no comentário, poxa, o cabelo tá fraco, mas eu quero pintar. Ó, entendeu? Para a gente não chegar nesse estágio, a gente tem que cuidar do nosso cabelo. E a gente pode, gente, a gente pode fazer quase tudo no nosso cabelo, sabe? A gente já pode fazer. Só que, claro, algumas loucuras a gente não pode, né? Misturar loiro com alisamento é uma loucura. Fazer coisas assim, sabe? E a gente tá, por exemplo, fazendo shampoozada todo mês, sabe? Coisas assim que não dá para fazer, não, sabe? Então, tem que ter aqueles tempos de pausa ali, de química para química. Isso tudo faz com que o nosso cabelo fique saudável. Ou não, né? Se não fazer, não seguir essa regra, aí tá pedindo para ficar com o cabelo todo estrupiado. E para voltar, amiga, é difícil, viu? Porque o nome é paciência, viu? Para quem chega num estágio de corte químico, o nome tem que ser escrito na testa, paciência, para cuidar desse cabelo, assim, uns bons 6 meses, no mínimo. E fora o trauma, né? Se for um corte químico bem pesado, aí, minha amiga, tu fica mesmo que tu não quer mais, nunca mais fazer nada do seu cabelo, ou se for algum cabeleireiro que fez, aí pronto, não entra mais no salão. A pessoa fica traumatizada, fica, é verdade. Entendeu? Então, para a gente não chegar nesse estágio, por isso que eu tô falando aqui, tá? É muito importante a gente seguir, ver o nosso cabelo, sabe? A gente pode fazer de tudo, gente, o nosso cabelo. Olha, eu tô com esse loirão aqui, entendeu? E ele tá super saudável. Mas porque eu não nem chegar em sentir o cheiro de outra química, não pode, entendeu? Se a gente quer permanecer com o nosso cabelo bonito, saudável, o resto da nossa vida, até a gente bater a bota, entendeu? Aí a gente tem que fazer isso, tem que decidir. Ou tu quer o cabelo loiro, isso é o principal, que eu vejo muito, né? Cabelo estrupiado. Ou tu quer o cabelo, né, loiro, já nos tons claríssimo, no tom de 8, 9, 10, colorido ou descolorido, ou tu queres alisar o teu cabelo. Aí você vai ter que decidir. Eu falo isso para os clientes, tá? Eu falo mesmo. Mas tem que falar, né? É porque eu não faço, né? Então eu falo, ó, tu tem que ser diga. Porque senão. Porque não dá. Porque se eu meter a mão, eu sei que vai estragar o cabelo. Entendeu? Então o cabeleireiro tem culpa também, né? Então é isso. Tá? Mas tudo a gente pode fazer no nosso cabelo, quase tudo, né? Sem problema nenhum. O negócio é cuidar. Vamos lá, vamos seguindo o baile. Ale, precisa fazer shampoozada se for mudar o tom na mesma altura de base? Tem que fazer. Tem que fazer, porque o tom, por exemplo, você tá com 7,1, por exemplo. Aí quero mudar para 7,3. Entendeu? Um exemplo aqui, né? Tá no mesmo, tipo, mesma altura de tom, né? Você quer mudar de cor, mudar de tom. Aí tem que fazer. Entendeu? Mas é rápido. No mesmo altura de tom. Aí você não precisa clarear esse cabelo. Vai ser só para tirar aquela cor mesmo. Então, vai ser muito rápido a shampoozada. Agora, se a pessoa quiser ir do 7, um exemplo, né? E do 7, tá pintado de cabelo, 7,0, por exemplo, e eu quero ir lá pro 9, eu quero clarear esse cabelo 2 tons, aí eu tenho que
fazer uma shampuzada ou uma descoloração, né? Nesse fundo de clareamento novo. Entendeu? É assim. Aí faz tudo de novo, tonaliza, todo esse processo. Só escurecer, gente, que a gente tem que ter a ideia, sabe? Escurecer, pronto. Sabe? Na maioria dos tons, escurecer é só ir direto para coloração, tá? Por exemplo, tá no 9, aí eu quero colocar o 7.1, aí pronto, vai direto, gata. Coloca o 7.1 aí, vai escurecer esse cabelo nesse tom de 7, tá no 9, vou pro 7. Pronto, tonaliza ele bonitinho, pinta ele, aí pronto, não tem problema. O problema é clarear, né? A Claudiceia, um beijão pra você. Mais a shampuzada é menos agressiva que o descolorante? Sim, gata, é assim. É por isso que eu disse, né? Tem umas químicas mais, outra menos. No caso da shampuzada, ela é menos agressiva, porque ela é mais fraca, mais suave pro cabelo. Porque a mistura leva shampoo e água também. E o descolorante e a OX, né? Em questão. Então, agora, a descoloração não, ela só a OX e o descolorante, entendeu? Aí ela fica mais forte, né? Não tem água, não tem shampoo, para dar uma amenizada, entendeu? Mas a shampuzada, ela não é para tudo, né? Ela é uma mão na roda, assim, para a gente clarear nos tons de loiros, por exemplo, um cabelo que não foi muito pintado, sabe? E aí a gente consegue clarear com a shampuzada, no caso, né? Porque tudo que é usar shampuzada ou descolorante, a gente quer clarear esse cabelo, né? Na maioria das vezes. Ou então tirar aquela cor, né? Então, a gente faz assim. Tá? Vamos lá. Jorge Veloso, um beijo para você. Meu cabelo chumbou. O que faço para tirar? Tem que fazer a shampuzada, Jorge. Gente, olha, eu vou dar uma sempre dica aqui que eu sempre lembro. Isso é truque de salão, tá? Eu sempre lembro aqui que agora no caso tem que fazer uma shampuzada, porque já houve já chumbou o cabelo, né? O truque de salão eu vou falar daqui a pouco. Fazer a shampuzada, chegar no fundo de clareamento, né, que você quer pintar mesmo o cabelo, eu não sei qual é o fundo de clareamento, né, mas tem que fazer a shampuzada, tá? Para tirar, faz um teste de mecha antes, né? Olha, o truque de salão, para evitar a shampuzada, no caso, quando o cabelo chumba, ou então o cabelo, ele ficou esverdeado, de piscina, né, de mar, às vezes fica, né, esverdeado, ou então o cabelo ficou manchado, sabe? Houve uma tonalização nesse dia aí ficou manchado, ou o cabelo não era para ser, deu algum problema na cor, né? A pessoa não gostou da cor, por exemplo, sabe? Por tudo isso aí e muito mais, se aconteceu isso no mesmo dia, na mesma hora, aí, poxa, não era isso aqui, o cabelo ficou chumbado, o cabelo verdeado, o cabelo não era essa cor para ficar, era para ficar cinza, ficou vermelho, era para ficar dourado, ficou cinza, entendeu? Essas coisas assim acontecem às vezes, né? A gente usa, para evitar a shampuzada, a gente usa o shampoos anti-resíduo, mas só pode ser feito se aconteceu naquele momento, entendeu? Tá? Aí aconteceu naquele momento, aí pronto. Aí a gente pode usar o shampoo anti-resíduo uma ou duas vezes e a cor vai sair, aquela cor vai sair do cabelo, totalmente, tá? O chumbado, o esverdeado, a cor que foi pintada que não era, entendeu? Vai sair totalmente, uma, duas vezes, vai fazendo a massagem assim, sabe? Que ajuda, entendeu? O cabelo, fazer uma massagenzinha com shampoo anti-resíduo, aí vai e sai, sabe? Uma, duas vezes sai. Porque o anti-resíduo, ele é um shampoo mesmo, só que ele é forte, né? Ele tem mais sal.
Então, a gente consegue, para evitar a champuzada, porque a champuzada é mais forte, no caso, né? Entre esses dois aí. Aí a gente tonaliza. Pronto, o cabelo. Vai sair tudo, né? Vai sair tudo. Vai sair a cor, a pessoa pinta ou tonaliza, o que ela tá fazendo aí, faz a cor correta. Entendeu? O chumbado vai sair, tudo. O verdeado vai sair, aí tem que tonalizar com a cor que tava, né? Entendeu? É assim. Entendeu? Agora, isso só pode acontecer se dessa maneira, desse truque de salão aí, muito usado no salão, né, que a gente usa, para isso aí. Só nesse dia, quer dizer, tá? Nesse dia. Agora, se for para outro dia, não dá mais. Tem que fazer a champuzada. É isso. Porque fecha as cutículas, gente, olha. Sabe? Fecha as cutículas do cabelo. Porque no outro dia ele já se acomodou, as cutículas já fecharam. Aí não, quando a pessoa está fazendo na hora ali, as cutículas ainda estão abertas. Aí por isso que eu digo, né? Que o nosso cabelo muito ressecado, muito poroso, estrupiado, com corte químico, bem estrupiadinho mesmo. Aí por isso que a nossa cor do nosso cabelo, ela não para aqui. Não adianta. Entendeu? Ela não para, porque o cabelo está maltratado. Aí as cutículas ficam tudo abertinha, sabe? Tem no Google, né, aquelas fotinhas do nosso cabelo, igual as caminhas de peixe, toda aberta assim. Pois é, elas não são assim, não. Elas são acomodadas, elas são mais fechadinhas. Não é muito fechada, mas elas são fechadas, né? Então, essa é o nosso cabelo saudável, uma foto do nosso cabelo saudável. Agora, quando as cutículas estão lá, abertona, ali, minha amiga, não para nada. É. Aí só precisa de tratamento. Precisa de tudo. Precisa de óleo, precisa de tudo. Óleo capilar. Aí elas fecham as bichinhas. Tudo bonitinho. Aí o cabelo agradece. Ai, meu pai, vamos lá. Quer ouvir? Quer ouvir, né? Quer ouvir lá? Um beijo para você, gata, Biá. Como sair do castanho médio tonalizado para um tom de castanho claro, chocolate? Tem que fazer uma champuzada. Foi tonalizado, gata? Só que as tonalizações, ela é feita com X de 10 volumes, né? Usados tonalizantes, né? Com X de 10 volumes. E eles dão a própria marca dão, tá, gente? Tá na embalagem, né? 25 a 35 lavagens. É o mais que eu vejo, né? Olha, esse tonalizante aqui ele vai desbotar naturalmente com essas lavagens, né? 25, 35 lavagens, aí mais ou menos. Então, tipo assim, 2 meses, né? Porque a pessoa geralmente não lava o cabelo todo dia, né? Então, tipo, 1,5 para 2 meses, sai naturalmente. Por quê? Porque os tonalizantes, eles não têm amônia. Então, não entra lá na cutícula do fio, sabe? Lá naquele coraçãozinho do cabelinho. Pois é, com amônia entra. É por isso que a gente tem que usar uma champuzada, uma descoloração, tudo, para poder sair. Então, os tonalizantes, se a gente espera esse tempo de pausa aí, que as próprias marcas dão, aí pode pintar o cabelo, direto. Agora, se pintou semana passada, aí não, né? Aí tem que ir para champuzada mesmo, porque ainda tá ali, sabe? Que ainda tá ali. Também não é assim, né? Também não vai sair assim do cabelo, entendeu? Aí, pronto. Se livrou, pode pintar. Agora, quando não, tem que ir para champuzada. Entendeu? Agora, o seu cabelo, que eu tô vendo aqui, é castanho médio, né? Para um tom de castanho chocolate. Pois é, porque o castanho médio tá tonalizado, né, com tonalizante, é um 4. Então, vai pro castanho de chocolate, é um 5. Geralmente 5, né? Porque é castanho, 5 ou 6, que os chocolates são escuros, né? Geralmente 5. Agora, como eu falei, né? Se saiu depois passou assim uns 2 meses que você pintou, há 2 meses atrás, aí você pode colocar com uma OX de 20 volumes.
Agora, esse 5,7, geralmente é, né, a cor que você deseja, né, desse castanho de chocolate, coxinha de 20 volumes. Agora, se não tem esse tempo de 2 meses, tem que fazer uma shampoozada, porque você não vai pegar, né, no cabelo, e desbotar ele, chegar num fundo avermelhado do cabelo, ficar avermelhado, né, com a shampoozada, faz um teste de mecha antes, né, para saber, tudo bonitinho, e depois tonaliza com essa cor do chocolate com o X de 20 volumes também, melhor. A Fabi, muito generosa. Um beijo para você. Eu gosto de ser, né? Porque a gente encontra tantos anjos, né? Pela na nossa. É Deus que coloca, né? Os anjos. Quanto mais precisa, é parecer um anjo lá, né? Um anjo em forma de gente, né? Então, eu também quero ser esses anjinhos aí também, né? Porque a vida é sempre assim, né, gente? É o que a gente joga ali, é um espelho, né? O que a gente manda, volta. É um bumeranguezinho assim, vu, vu. Aí, então, quanto mais te manda coisas boas, né? Quanto mais volta coisa boa também, e agradecer, né? Agradecer para Deus. Tudo, 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 tudo. Até alguma coisa que, se não aconteceu, eu tenho essa mania, sabe? Até alguma coisa assim que não foi daquele jeito que a gente imaginou, né? Que a gente planejou. Aí aconteceu alguma coisa assim, meio que de ruim, né? E aí eu agradeço porque para não ter para não ter sido uma coisa assim mais pior, entendeu? Eu agradeço assim, nesse sentido, entendeu? É. Eu me lembro de um acidente que aconteceu ano passado, que a gente planejou, né, nas nossas férias, e aconteceu tipo assim, um acidente, né? Mas não foi um acidente. Deu um problema no motor, né, do nosso camper, do nosso motorhome. Então, a gente está assim, numa estrada, sabe? E aí, naquele sufoco lá, né? Sufoco danado, com 3 dias de férias, gente, a gente teve que, né? Na França. E aí a gente ia para. Destino final era a Portugal. E aí, aí aconteceu, sabe, dar esse bug aí, uma estrada assim, totalmente, sabe, muitos carros, tudo. E aí só onda, sabe? Fumaça aí, eu digo, pronto, meu Deus do céu, agora é o negócio. E aí, gente, olha, coisa de Deus mesmo, né? Eu tô contando para vocês aqui, porque foi de coisa de Deus, assim, sabe? A gente desesperado, eu, o marido do lado, né? Desesperado. E aí eu vi do outro lado, aí eu olhei assim pro outro lado da rua, né? Da estrada, tinha tipo um estacionamento de campo de futebol, sabe? Só que não era campo de futebol, era um estacionamento para caminhoneiro. Aí eu vi, sabe, do outro lado da rua, aí tinha um canteiro bem na nossa frente, assim, do lado. Eu digo, Deus, não pode acontecer essa coisa ruim, mas acontece coisa boa também. Bom, aí eu digo, vamos pro outro lado, que se a gente vai acontecer, vão bater na gente aqui, vai ser pior. Aí ele atravessou rapidinho lá com um carro que nem podia, né, direito, tá pegando fogo, quase estava saindo fumaça, entendeu? Então, eu agradeci. Já pensou? Senão ia dar perda total, né? Mas não deu. Não deu, deu tudo certo. A gente foi para Portugal, tudo para a moral da história acabar. Foi, mas foi com outro camper. Mas continuou nossas férias. Entendeu? Aí a gente agradece. É isso aí. Só assim. Vamos lá, vamos seguindo o baile aqui, gata. A Joyce Meire, um beijão para você. Estou tonalizando o meu cabelo, com 6,1. Um pouco de um bom creme. Ah, tá, você está fazendo banho de brilho, né? Um pouco de um bom creme, OX de 10, só um pouquinho. Minha cor de loiro ficou lindo.
Ah, ótimo, fazer banho de brilho. Fica lindo mesmo. Banho de brilho. Coloca um pouquinho de creme branco, né? Fica lindo. Ah, aprendi com você. Não, fica show mesmo. Fica show o banho de brilho. Eu faço também. Às vezes eu faço tonalização, às vezes eu faço banho de brilho, sabe? São ótimos. Porque a tonalização deixa o cabelo mais ressecado, né? Gente, olha, tem os dois aqui, tá? Aqui no YouTube tem os dois. Passo a passo de como fazer banho de brilho e como fazer tonalização do cabelo, que é o vídeo o nome do vídeo é como fazer tonalização, que eu faço no meu cabelo mesmo. Geralmente eu gravo e coloco aqui, sempre em live. Ou então, um outro vídeo também que tem renovação da cor, que eu coloquei o título. É uma tonalização. É pra gente cuidar da cor do nosso cabelo, né? Para não deixar ele desbotado. Aí tá, Lidiane, beijão para você. É verdade, Ale, você é muito generosa. Humilde e simpática, obrigada. Ah, vocês estão me mimando muito. Ensina tudo direitinho. Também quero agradecer a Deus por tudo. Muito obrigada por tudo. De nada, obrigada a vocês. Amém, gatas. A gente é esse agradecer. Agradecer é o que mais agrada a Deus, eu acho. Eu creio nisso. Né? Que é mais agrada. Começa a agradecer, gata, que tu vai ver que o negócio vai chover. Chover só coisas boas, só o bênção. Vai agradecer, agradecer, agradecer. Coração agradecido, porque Deus vê o nosso coração, né? Não adianta. Não adianta enganar, não engana, né? Só carinho assim, de anjo, não dá. Tem que ser coração mesmo. Não adianta, né? Engana, engana. Engana, pode enganar as pessoas, mas. E algumas, né? Algumas não enganam também. Mas mas Deus não engana, não. É isso aí. Amém, gata, amém. Olha, Deus te abençoe, amém. O Felipe Nari, um beijo para você também, gato. Zeramos aqui no YouTube, no Instagram. A Isabel, um beijo para você, gata. Gislene, um beijo para você também. Um beijão. Josi Vitor, de nada, gata. Gente, olha, encerramos aqui, né? Foi tudo bonitinho. Tem 1 hora já de live, então a gente volta na quarta-feira. Sempre nossa live tá dia de quarta-feira, hoje eu me atrasei um pouco. Tava resolvendo os bafafá. E aí, mas eu chego sempre na área aqui. Um beijo para todos vocês, obrigado pela companhia, tá? Tchau, tchau. Mas todo dia tem vídeo, né, no nosso canal. Tchau. Beijão, gatos e gatos.